projeto de pesquisa e escolha do tema. Olá, sejam bem-vindos à aula de metodologia científica. O tema da aula de hoje é o projeto de pesquisa. Então, nós já vimos que a pesquisa se desenvolve em 3 fases. Nós temos o momento de planejamento, o projeto, nós temos o momento de execução, que é quando realmente a gente finaliza esse trabalho, a gente conclui, chega a uma resposta à pergunta que formulamos, e o momento da divulgação, que é quando nós levamos a público e validamos a pesquisa que realizamos. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a primeira fase, que é esse planejamento, esse projeto de pesquisa. Então, o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é o planejamento de todo o trabalho que vai ser desenvolvido, de estudo, de definição do que pesquisar, o que ler, que recursos utilizar, em que tempo isso será realizado, custos que vão existir e que resultados buscamos encontrar. Então, o projeto de pesquisa, ele é composto por 9 itens e que nós vamos trabalhar detalhadamente cada um deles nesta aula. Nós iniciamos o projeto de pesquisa com uma pergunta. Então, toda ideia parte primeiro de uma indagação. Então, observamos o nosso meio, ao nosso redor, e ali percebemos que tem alguma situação que precisa ser estudada. O que precisamos perceber nesse contexto? Se tem alguma coisa que não está ainda de acordo com as necessidades atuais, se um conhecimento novo que está sendo apresentado e nós precisamos compreender melhor esse estudo, ou estamos propondo uma alteração, se queremos ir além daquilo que já é feito e trazer uma novidade, trazer uma outra proposta de ação para aquele fato. Nessa tela, então, vocês percebem quais são esses 9 itens que compõem o projeto de pesquisa. Nós temos, então, como primeiro, delimitação do tema, na sequência, problematização, terceiro, justificativa, quarto, os objetivos da pesquisa, que vão se dividir entre objetivos geral e objetivos específicos, quinto, hipóteses, sexto, referencial teórico ou revisão de literatura ou fundamentação teórica, alguns autores divergem em relação a essa nomenclatura, sétimo, a metodologia, oitavo, o cronograma e, por final, as referências que vão ser apresentadas sem a numeração. Esse é o único tópico que não tem uma numeração específica. São esses os 9 itens que compõem o projeto de pesquisa. O primeiro deles, então, escolha do tema. Então, você já observou a realidade, já analisou o contexto que nós estamos inseridos e decidiu dali o que estudar. Então, a primeira situação, uma afinidade sua, um interesse pessoal seu em estudar esse tema. A hora que você vai elaborar o tema, você vai trabalhar com uma frase. Então, essa ideia toda que você teve, essa análise que você fez, vai ser resumida em uma frase. Nessa frase, o que a gente vai apresentar? Qual é o assunto que nós estamos tratando? Essa especificação te delimita esse tema, para que ele não fique muito abrangente e de tudo que possa ser falado sobre esse assunto caiba no seu trabalho. Não é essa a ideia, a gente sempre vai trabalhar com um tema delimitado. Nós vamos trabalhar aí com um posicionamento seu em relação a esse assunto. Você é a favor ou contra? Você pensa que isso é possível ou impossível de colocar em prática? Então, tem um posicionamento seu pessoal em relação a esse assunto. E, se possível, vamos demarcar que espaço de tempo isso acontece. Você vai fazer uma análise dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos, ou do ano atual em que você está produzindo esse material. E, se necessário, também determinar o espaço geográfico. Vamos trabalhar com a cidade, com o estado, com o país, de uma forma geral. Então, cada tema vai se adequar a uma dessas especificações. Não necessariamente temos que delimitar tempo e o espaço geográfico, tá? Mas, se você for fazer uma pesquisa de campo, isso se torna obrigatório. Quer dizer, em qual população eu vou aplicar esse estudo? Em qual população eu vou buscar informações a respeito desse tema? Ainda sobre o tema, apesar de eu pedir que você se posicione, você traga uma questão pessoal sua ali, um posicionamento seu, um interesse seu, nós sempre vamos escrevê-lo de uma forma impessoal. Vamos utilizar a terceira pessoa do singular. Então, nunca você vai utilizar que percebemos ou percebi no meu dia a dia, na minha experiência profissional, sempre trazendo de uma forma impessoal. Percebe-se, nota-se, conclui-se que... Então, sempre a gente tem a noção de que todo o trabalho ali surgiu de um interesse pessoal seu, de uma motivação sua, mas o texto nunca vai trazer a primeira pessoa, nem no singular, nem no plural. Nem eu percebi, eu vivi, e muito menos nós percebemos, nós notamos que no nosso dia a dia. Então, sempre buscar uma linguagem o mais impessoal possível.
problema, hipótese e justificativa. Então, agora que nós já temos o tema, já delimitamos, já escolhemos dentro do universo de assuntos que seriam interessantes ser pesquisados, eu já delimitei o que eu vou estudar, a gente começa a justificar. Então, o que é a justificativa? É um texto sucinto, mas que vai nos responder, vai levar o leitor, vai levar quem buscar o seu estudo, o porquê de você estudar este assunto. O que chamou a atenção, o que te interessou para que você se interessasse, se debruçasse sobre essa pesquisa. O texto da justificativa, então, vai trazer outras informações. A gente precisa apresentar ainda qual a contribuição e qual a relevância desse estudo. Contribuição no sentido de que esse estudo não pode ser alienado, ele não pode servir apenas a você por um interesse pessoal, mas ele deve contribuir com a sociedade. Seja uma pequena camada da sociedade, de repente um grupo específico que tenha em algum momento a necessidade de ter esse estudo avançado, seja de uma forma geral, porque ele vai avançar com conhecimento científico em relação àquela área. Então ele tem que ter essa contribuição para alguém, para alguma pessoa ou para uma área de estudo, esse assunto tem que ser importante. E a relevância dele, nós vamos trabalhar com 3 tipos de relevância. Nós temos a relevância científica, a relevância técnica e a relevância social. Relevância social é quando você atende à sociedade, você leva um benefício, você acolhe alguma camada dessa sociedade. A relevância técnica seria um como fazer, quer dizer, você mostra como proceder em alguma situação, como resolver uma determinada dificuldade, como seria um manual, o que deve fazer para se chegar àquele resultado. E a relevância científica seria em relação à produção de um conhecimento novo, seria o avanço aí da ciência. Então, eu contribuo com esse estudo gerando um conhecimento novo, uma teoria nova. O próximo tópico para a gente estudar é a problematização, como definir esse problema. Então, a gente já discutiu que é importante, que toda pesquisa surge de uma pergunta, mas agora a gente precisa saber como colocá-la no papel. Então, essa pergunta que a gente vai gerar, ela vai definir soluções a serem buscadas e vai estar sempre ligada ao tema. Então, em algum momento você vai dizer assim, mas professor, ele ficou parecido, ele parece que repetiu o tema na pergunta. Ele tem que estar muito próximo, ele é muito semelhante, o tema em relação à pergunta. Então, se ele estiver começando a ficar diferente, aí você deve se preocupar, porque aí sim você está saindo do teu caminho, você está saindo do seu foco de estudo. Então, essa pergunta, ela vai ser apresentada em forma de pergunta mesmo, inclusive com ponto de interrogação. Só que antes dessa pergunta, você vai fazer uma breve introdução. Nesse texto, você vai apresentar ali questões suas, essa observação que você fez, você relata essa observação, você relata esse contexto em que você está inserido e que isso te motivou a pesquisar esse assunto. Então, nesse item da problematização, você vai desenvolver, primeiramente, um texto. Vamos pensar em 2, 3 parágrafos, no máximo, é um texto sucinto também. Você relata essa observação, essa tua percepção da realidade e finaliza trazendo essa pergunta. Então, você vai dizer, olha, nesse sentido, percebe-se que é necessário aprofundar esse estudo questionando-se. E daí você apresenta a sua pergunta, inclusive com ponto de interrogação. Na sequência, vamos discutir a hipótese. Então, o que é a hipótese? É a resposta a essa pergunta que você formulou. E daí você me diz, mas professora, eu não estou preparado para responder ainda, não fiz todas as leituras que me indicaram, eu ainda estou iniciando esse processo de pesquisa. Não tem problema, porque a hipótese parte do princípio que ela surge do senso comum. É o teu conhecimento hoje, enquanto pesquisador, da informação que lhe foi enviada. Então, você não tem obrigação de já ter esse conhecimento científico, já ter essa formulação fundamentada dessa resposta. Como é que a gente vai produzir esse material, então? Você vai responder em 2, 3 parágrafos as perguntas que você apresentou ali no item da problematização. Se você apresentou uma pergunta, você vai ter uma hipótese. Se você fez uma pergunta do tipo, isso é importante, por quê? Então, você vai responder se você considera importante e quais as razões que te levam a acreditar na importância desse assunto. Ou você pergunta as vantagens e as desvantagens de determinada situação. Você vai ter 2 hipóteses. Quais as vantagens que você imagina que existam nesse estudo e quais as desvantagens desse tema. Então, é um texto também muito subjetivo, é a tua opinião enquanto pesquisador,
trazendo esse senso comum para ser apresentado, quer dizer, da onde você partiu, da onde você começa a sua pesquisa, que conhecimentos você tinha nesse início de pesquisa, e que mais tarde ele vai ser comprovado ou não. Essa hipótese vai ser confirmada ou não no decorrer da sua pesquisa. E há algum problema dessa tua hipótese não ser confirmada? Isso vai desvalorizar o seu trabalho? Claro que não. A não confirmação dessa hipótese só mostra que você partiu de um senso comum e evoluiu cientificamente. Você amadureceu os seus conhecimentos e chegou hoje num conhecimento científico e percebe que antes havia um equívoco seu. Aí você imaginava que aquela poderia ser uma possível resposta, mas que não é. Mas, de forma alguma, isso desvaloriza o seu estudo, mostra que você não tinha competência. De forma alguma. Mostra ao contrário, o seu crescimento, a sua evolução em relação ao meio científico. Objetivos da pesquisa. Então, o próximo tópico que nós vamos desenvolver no nosso projeto de pesquisa são os objetivos da pesquisa. Esses objetivos são subdivididos entre objetivo geral e objetivos específicos. O que é objetivo geral? Você vai voltar à sua pergunta, lá ao tópico da problematização, e vai ver que pergunta você fez. Dali você extrai o objetivo geral. Então, o que é o objetivo geral? É o teu foco de estudo, é aonde você quer chegar, é o que você busca com esse estudo. Independente se ele vai virar uma monografia, uma dissertação, uma tese, um artigo científico, mas que resultado que você quer. Então, que informações você busca desenvolver, aprimorar em relação a isso. O objetivo geral sempre vai iniciar com um verbo no infinitivo. Nós temos que buscar aí um verbo que nos dê o sentido de amplitude. Então, compreender, explicar, analisar seriam os verbos mais indicados para um objetivo geral. Os objetivos específicos, ao contrário, vão determinar ações mais específicas, como o próprio nome diz. Então, são situações que você vai fazer o passo a passo que você deve percorrer para chegar à resposta da sua pergunta. Então, você começa a pensar ali quais seriam as primeiras ações que eu teria que ter para começar a imaginar uma resposta surgindo, uma resposta sendo construída. Então, o meu primeiro objetivo específico, por exemplo, pode ser conceitos que eu preciso buscar na literatura. Então, que conceitos eu tenho sobre A, B ou C, né? Ou leis que fundamentam isso, leis que garantem esse sentido. Então, buscar na lei tal o entendimento a respeito disso. Então, sempre vai ser o teu passo a passo. Eles também vão iniciar com o verbo no infinitivo, mas esses verbos vão indicar ações mais diretivas, né? Então, identificar, listar, diferenciar, você vai utilizar ali o teu caminhar. É ele que vai determinar qual a ordem que você vai apresentar esses objetivos. Na sequência, esses objetivos vão virar os seus capítulos, os tópicos do teu referencial teórico. Então, qual o primeiro assunto que você precisa desenvolver? Na sequência, qual é o próximo assunto que você tem que ter domínio para poder chegar na sua resposta? Então, geralmente, o primeiro a gente faz uma análise, traz conceitos, o que temos na literatura de forma atualizada. No segundo, a gente faz uma análise. E o terceiro, a gente faz uma proposta. Quer dizer, eu apresentei o que a teoria me traz, analisei em relação ao contexto que nós estamos inseridos e faço a minha proposta de resposta. O que eu imagino que para essa situação seja o mais viável, seja o mais garantido a se chegar próximo à verdade, que é o objetivo final da ciência. Ainda em relação à escrita desse material, nós vamos pensar o seguinte: nós vamos ter um tópico chamado Objetivos da Pesquisa e na sequência a gente já abre a subdivisão. Então, eu abro como objetivo geral e já trago na sequência a frase que apresenta esse objetivo. Eu não preciso explicar, eu não preciso ou iniciar com a frase do tipo, o objetivo geral dessa pesquisa é... Não, você entra direto com o verbo que você escolheu. A mesma coisa com os objetivos específicos. Não precisamos fazer um texto introdutório para apresentar quais são os objetivos específicos. Você já faz essa topicalização. Nesses tópicos, você pode optar entre só deixar o espaço, aquele recuo do parágrafo, ou trabalhar com algum marcador. Então, ou bolinhas ou tracinhos. A única coisa que não é indicada é que a gente trabalhe com a numeração. Porque isso vai poder confundir com o sumário, com os outros tópicos do seu projeto de pesquisa. Agora, a ABNT deixa isso muito aberto como escolha, como opção do pesquisador, do autor daquele trabalho, em como quer apresentar isso, se com marcadores ou só com esse recuo. A única coisa que não é sugerida é a utilização dessa numeração, para não haver confusão com os outros itens do sumário. Eu trago para vocês aqui algumas sugestões de verbos para vocês utilizarem nos objetivos. Então,
Então, verbos que dão noção de conhecimento: apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, registrar, relatar, repetir, sublinhar e nomear. Com a noção de compreensão: descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, traduzir e transcrever. Noção de aplicação: aplicar, demonstrar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar. Análise: analisar, classificar, comparar, constatar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar. Síntese: articular, compor, constituir, coordenar, reunir, organizar e esquematizar. E avaliação: apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, preferir, selecionar, validar e valorizar. Revisão da literatura, metodologia e cronograma. Então, já passamos pela elaboração do tema, problema, justificativa, já pensamos em uma resposta para esse problema e já temos elencados aí quais são os objetivos que a gente precisa percorrer para chegar a essa resposta. Então, a gente começa a produzir, então, a fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica, alguns autores chamam como revisão de literatura, ou revisão literária, ou argumentação teórica. Nós temos uma divergência em relação a essa nomenclatura, mas todos eles trazem o que é esse item, o que compõe esse item, com o mesmo conceito. Então, o que você vai precisar fazer aqui? Buscar nessa literatura, sejam livros, sejam periódicos, jornais, artigos científicos, monografias, dissertações e teses. São materiais que você tem a disponibilidade de utilizar e referenciar no seu estudo. O que a gente aconselha? Primeiro, que você busque os clássicos que tem nessa área que você está pesquisando. Nós nunca podemos fugir dos clássicos. Então, quem são os autores mais renomados nessa área e qual é o posicionamento deles em relação a esse assunto? Então, primeiro você faz essa busca, traz essas informações para o seu estudo. Aí você começa a buscar quais são os assuntos, que materiais são publicados recentemente sobre esse mesmo assunto. Então, você traz o clássico, mas traz o que temos de novidade, o que temos de atualidade. Então, aí você pode, sim, utilizar-se de artigos, de periódicos, para que a gente possa ter essa modernidade, essa questão de contemporaneidade no seu estudo. E outro material que vocês podem utilizar são os dados de pesquisas documentais. Então, eu posso buscar dados do IBGE, de outros órgãos que buscam estatísticas. Isso tudo facilita para que você compreenda melhor e relacione a teoria que você está pesquisando com a prática. Então, tudo que você conseguir elaborar e avançar em relação ao assunto te favorece. Então, a gente evita ficar preso apenas na teoria, mas levar isso para uma prática. Então, o que vai acontecer aí? Você vai buscar ou em materiais publicados ou pelo próprio meio eletrônico. Então, você tem a internet a seu favor também. E isso facilita muito a vida do pesquisador, pela facilidade e pela agilidade em que encontramos de acessar essas informações. Mas nós temos que ter um cuidado. Nem todo material da internet é confiável. Como que a gente vai saber que material é esse que podemos utilizar? Então, vejam, sites governamentais, sites de faculdades, de universidades, todo o conteúdo que está ali é garantido por um corpo editorial. Então, você pode confiar nesse material que está ali. Então, uma monografia que foi disponibilizada por um site da faculdade, da universidade, não tem problema nenhum em você confiar nesse material. O que a gente não pode é simplesmente fazer uma pesquisa pelo Google ou qualquer outro site de busca e qualquer material que aparecer ali, você usar no seu estudo. Quem garante que aquela informação está correta? Quem garante que aquela a informação ali foi analisada por uma outra pessoa com competência para analisar esse conteúdo? Então, quando a gente fala em pesquisa na internet, não é que nós temos algo contra a internet, mas que a gente acaba caindo na tentação de utilizar qualquer material que a internet nos disponibiliza. Então, essa relação com a fidedignidade desses assuntos, quer dizer, o que realmente foi avaliado, é confiável, a confiabilidade que a gente pode ter nessa informação é que faz toda a diferença. Então, se eu encontrar uma monografia que o aluno, ou esse pesquisador divulgou no seu próprio site, eu não tenho como saber se ela foi avaliada e como ela foi avaliada. Se de repente aquela banca avaliadora não rejeitou alguns conteúdos, algumas propostas que esse autor apresentou.
Então, você tem que ter essa segurança para você utilizar e fundamentar o seu estudo. Porque, veja, por que nós estamos buscando materiais? Para fundamentar, para argumentar em relação àquele assunto. Se eu pego um material que não é confiável, todo o meu estudo fica na dúvida. Eu não sei dali o que eu posso confiar ou não dessa pesquisa bibliográfica que foi feita. Falando em pesquisa bibliográfica, a gente precisa lembrar o que é uma pesquisa bibliográfica. Não é só copiar ideias de autores e fazer uma colcha de retalhos. Quer dizer, autor tal fala isso, o B fala aquilo e eu vou emendando um assunto com outro, mesmo que fazendo as citações. Eu preciso saber, sim, como conversar com esses autores. Um autor tem que puxar o outro. E eu, enquanto pesquisador, preciso me posicionar, preciso apresentar as minhas ideias, sempre de forma impessoal, mas como que eu ligo o meu autor com o outro? Eu não posso nunca trabalhar com justa posição de citações. Quer dizer, A fala, B responde, C interage. E daí eu não tenho meu posicionamento enquanto pesquisador. E daí vocês podem perguntar, mas não tem o perigo de cair como plágio? Estou falando de ideias, mas aí não, essas ideias são minhas e eu não, mas com base em autores. Veja, como é que a gente produz esse material, como a gente produz esse texto de referencial teórico? A gente vai buscando as citações, vai argumentando e você vai escrevendo sobre aquele autor que você acabou de citar. Então, você não corre o risco de cometer um plágio, porque você está mencionando o autor ali, que na sequência esse autor ainda discorre sobre. Então, você vai ligando uma ideia com a outra, que é o que a gente chama de gancho, quer dizer, eu fecho uma ideia e já inicio a próxima, e já trazendo ali os créditos desse autor, desse material que eu estou consultando. Em relação às citações, a gente precisa lembrar que nós temos uma norma específica que regulamenta a questão de utilização de ideias de outros autores nos nossos trabalhos. É a norma 10.520 de 2002. Então, em uma outra aula, vamos trabalhar especificamente a questão das citações. Um próximo tópico que nós vamos ter é a metodologia. O que é esse item? Nesse item, a gente vai apresentar os passos que a gente seguiu para chegar a essa resposta. Então, aqui eu tenho uma escolha de um método científico, eu tenho cada autor apresentando uma classificação diferente desses métodos, e conforme a área que você está estudando, a adequação melhor de um ou outro autor, né? E você vai começar a descrever todas as etapas que você percorreu para chegar hoje nas considerações finais do seu estudo. Então, o primeiro passo, geralmente, é a pesquisa bibliográfica. É a consulta a esse material, ao material impresso, ao material do meio eletrônico, quer dizer, aquilo que fundamentou teoricamente o seu estudo. Nós já falamos como deve ser elaborado esse texto, quer dizer, eu não posso só jogar as ideias dos autores ali, eu preciso relacionar, me posicionar enquanto pesquisador, mas tenho um embasamento aí teórico muito importante, que é ele que dá sustentabilidade ao meu assunto. Na sequência, você pode escolher se você quer aplicar isso na prática, levar para uma pesquisa de campo, ou se vai ficar apenas com uma revisão literária. Algumas áreas acabam sendo conhecidas por principalmente trabalharem apenas com a pesquisa literária, com a revisão literária. Mas sempre que possível, é interessante que você se proponha a trabalhar com a pesquisa de campo. Por quê? É a relação entre teoria e a prática. Como que pode ser desenvolvida essa pesquisa de campo? A gente pode ter aplicação de questionários, de entrevistas, a própria participação do pesquisador naquele meio, interagindo com as pessoas que estão sendo estudadas, observadas. Só que para tudo isso a gente precisa ter uma preocupação. Nós precisamos encaminhar, sempre que a gente envolver outras pessoas no nosso estudo, esse trabalho precisa ser encaminhado a um comitê de ética. Qual é a função do comitê de ética? Ele é proteger essas pessoas que vão participar de forma voluntária do seu estudo. Há uma regulamentação específica do comitê de ética, como direcionar, mas esse não é o foco desta aula, né? Pensando na pesquisa de campo, você pode, então, aplicar um questionário. Qual é o objetivo do questionário? Você aplicar um instrumento a um número muito grande de pessoas e você tem a devolutiva desse instrumento de uma forma muito rápida. Porque geralmente são perguntas fechadas, quer dizer, de marca X ou de respostas fechadas, e você consegue tabular essas respostas de uma forma muito rápida, muito fácil. Agora, se você precisa de um número menor, mas que você precisa ter uma interação maior com as pessoas que vão participar, é interessante que você utilize a entrevista. O que é a entrevista? A entrevista vai ser perguntas que você vai fazer diretamente para a pessoa, quer dizer, você tem esse contato com a pessoa que está participando do seu estudo e vocês vão conversando sobre aquele assunto. Ela vai se posicionando e você vai questionando outras questões que sejam pertinentes àquele assunto.
Então, geralmente você inicia com alguma estrutura de perguntas e elas vão sendo adaptadas conforme essa conversa vai se desenvolvendo. A tabulação dessa pesquisa, dessa entrevista, ela é mais difícil, porque nós estamos trabalhando com questões abertas, com questões subjetivas. Mas você pode utilizar, sim, trechos dessa fala, dessas pessoas que você conversou, para realmente fundamentar, para dar o subsídio necessário para o seu estudo. Como que nós fazemos a análise desses dados estatísticos? Nós temos uma disciplina específica que é a estatística. Então, você tem como analisar, como trabalhar com porcentagens, qual é a definição de população para esse estudo que você está se propondo, mas isso também não vai ser trabalhado nesta aula. O que a gente precisa que você desenvolva dentro da metodologia, então, é especificar quais são os métodos que você está utilizando dentro da sua área, quais são os métodos que são mais reconhecidos como adequados. Trabalhe com as técnicas, então a pesquisa bibliográfica é uma técnica, a pesquisa de campo é uma técnica, a pesquisa histórica é uma técnica, a pesquisa comparativa, quer dizer, comparar ou fases históricas ou uma região com outra, é uma técnica de pesquisa. O estudo de caso, quer dizer, você pega um caso e analisa todas as variáveis que estão ali envolvidas nesse assunto. São técnicas que você vai poder utilizar para melhorar, para garantir uma resposta mais fidedigna ao estudo que você está se propondo. O próximo tópico, então, é o cronograma. Então, nesse instrumento, nós vamos apresentar ali quando iremos realizar todas as ações, quando pretendemos realizar todas as ações previstas para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, como é que é apresentado esse cronograma? Esse cronograma é uma tabela. E ali você vai determinar que ações você quer contemplar nessa tabela e que periodicidade você vai organizar o seu tempo. Então, uma sugestão para vocês é utilizar ou por semanas ou por meses, né? Mas nunca um intervalo maior, porque daí a gente perde a noção de prazos de realmente de você cumprir aquelas atividades. A ABNT apenas apresenta que o cronograma é um documento, é um tópico obrigatório para compor o projeto de pesquisa, mas ela não especifica que atividades devem estar relacionadas nesse instrumento. Nós apresentamos para vocês uma sugestão de que atividades e como elaborar esse cronograma. Observem a tabela. Então, observem ali na primeira coluna, nós vamos ter a relação das atividades que estamos prevendo para a realização dessa pesquisa. Então, primeira delas, o levantamento de literatura, na sequência, montagem de projeto, a próxima, coleta de dados, tratamento dos dados, elaboração do texto final, revisão do texto e entrega do trabalho. Como que a gente apresentou? A proposta nossa aqui ficou por meses. Então, em um ano, como que você elaboraria esse trabalho científico? Então, algumas atividades vão ser feitas em mais de um mês, precisam de um maior tempo para serem concluídas, e às vezes nós vamos ter no mesmo mês 2 atividades sendo executadas, porque uma dá sequência à outra. Então, essa é apenas uma sugestão nossa para você ter um modelo de cronograma. Algumas pessoas são mais detalhistas, então vão trabalhar como elaboração do capítulo 1, elaboração do capítulo 2, dentro dessas atividades, ou outros vão especificar mais o tempo. Então, primeira semana, segunda semana do mês tal. Então, depende muito do seu estilo de escrita. Se você precisa ter uma coisa mais controlada, quer dizer, eu tenho que dar acompanhamento à previsão dessas atividades, ou se eu consigo trabalhar com uma previsão maior, que me propicie mais liberdade de ação. Tá? O último tópico nosso, então, são as referências. Quer dizer, falamos o tempo todo em relação à citação, em garantir o respeito aos autores que estamos pesquisando. Então, o último tópico do nosso projeto de pesquisa é a listagem desses materiais utilizados. Então, são as referências bibliográficas utilizadas. Nós não usamos mais a expressão referências bibliográficas. Hoje, utilizamos apenas a expressão referências. Então, você vai apresentar aí uma listagem em ordem alfabética de todos os materiais que vocês consultaram, sejam eles livros, revistas, periódicos, jornais, material da internet, monografia, dissertação ou tese, independente da origem desse material, do tipo desse material, todos eles serão organizados nessa listagem por ordem alfabética. Finalizamos aqui os 9 itens que compõem o projeto de pesquisa. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.